Vamos lá para mais um vídeo aqui hoje. Vamos falar sobre, em meio aqui, né, o trabalho de parto, né, linda? Estamos aqui, estou gravando esse vídeo aqui em meio ao trabalho de parto, mas que já está há 4 dias rolando, 3 dias rolando aqui, então vamos gravar vídeo aqui para deixar até alguns engatilhados para vocês enquanto estiver lá no hospital. Quero falar de um tema que é o seguinte, que ele é importante. Por que que a gente deve ler os clássicos, né, da literatura? E por que que não necessariamente uma lista de clássicos? A gente estava falando isso no meu grupo de supervisão para psicólogos, né, psicoterapeutas, sobre criar um clube do livro, sobre esse clube do livro funciona, a gente né, tem esse hábito, que nem a gente, sei lá, no colégio. No colégio é muito jovem, mas será que funciona então quando for adulto? O único problema de ler livros numa lista, né, de livros era por causa da nossa imaturidade enquanto jovens? Eu acho que não. Mas vamos lá. O C.S. Lewis, ele fala um negócio importante. Ele diz assim: por que ler literatura? Nós lemos literatura para saber que não estamos sós, né? Sabendo então que nós não estamos sós, a gente percebe de que há muitas existências ali ainda que na poesia que sofreram dramas existenciais, que sofreram dramas espirituais, que são muito parecidos com os nossos, né? Tem algo de consolo em saber que o nosso sofrimento não é único. Tem algo disso, né? Tanto que a gente vê alcoólatras anônimos, a gente vê grupo de ex-adictos, onde todo mundo compartilha aquele, né? Grupo de mulheres que passaram por situação de abuso, ah, sei lá, N, terapia em grupo, muitas vezes, que tem um grupo mais homogêneo. Saber de algum modo que outras pessoas também passaram por uma situação análoga, não porque, claro, o sofrimento do outro vai diminuir o nosso, mas porque sabe que tem saída, né? Porque sabe que não é uma coisa, não é um lugar a se desvendar, não é uma coisa completamente desconhecida e inédita na história humana e que, portanto, não há recursos ainda descobertos para lidar com aquilo, ou tu precisa resolver aquilo sozinho. Isso é muito bonito, né? Ah, e de algum modo a literatura ela acaba fazendo isso com a gente, né? A gente olha para aqueles personagens. E eu me recordo num grande momento muito especial da minha vida, que foi lá por longos 17 anos, estava muito ruim de cabeça. O livro do Desassossego do Fernando Pessoa foi esse consolo absoluto para mim, né? Tudo aquilo que ele falava, do modo que ele falava, me falava direto ao coração. E esse aqui é um critério do porquê lista de livros de literatura não funciona. O livro do qual a gente vai se aproximar, ele precisa nos falar ao coração. Por isso que, em geral, vai ser indicado por alguém que já leu e nos conhece intimamente. Por isso aqui também existe. Por isso que é muito contrário ao pensamento de absorver literatura, uma vida muito solitária, né? Imersa nos livros, fica lá na biblioteca só lendo livros. Por quê? Porque há muitos livros. E tu precisa de que alguém talvez já tenha lido para poder te indicar qual é o livro que te fala ao coração, né? Porque entende algo do teu drama. Tu precisa ter exposto isso para alguém, porque senão, claro, né? Tu vai ficar lá na sorte tentando achar algum livro que fale ao teu coração, ou pelo título tu consiga, sei lá, que nem Crime e Castigo, pelo título tu consiga intuir que talvez aquilo te fale ao coração, mas nem sempre é assim. Então, é claro que esse caminho, de até chegar na literatura, ele não é um caminho solitário de modo algum, e assim não deveria ser. Outro ponto, né, que ele nos força a cair em si. Ele nos força a fugir de definições e abstrações. Por quê? Porque a literatura ela acaba funcionando como os ossos e a carne dos conceitos, né? A gente falar de morte, eu conceitualizar a morte é muito seco, é pouco vivo do que se eu narrar, de repente, o meu estado terminal até os meus últimos dias de vida, que é o que a gente encontra na morte de Ivan Ilitch, por exemplo. Aquilo ali é muito mais vivo, aquilo ali é muito mais pulsante, aquilo ali nos fala muito mais ao coração. É, o Lewis, C.S. Lewis ainda vai dizer assim, né? Ao ler boa literatura, eu me torno mil homens, e ainda assim permaneço eu mesmo. Vejo com uma miríade de olhos, mas sou eu que vejo. Então, olha que legal, né? Ele nos humaniza mais. Na medida que a gente sobe nessa barca onde tem muitos companheiros, né? Nesse trilhar do mundo aqui, né? Que é esse grande oceano que é a vida. É bom estar ali em cima junto, né? É isso que a literatura nos favorece. E claro, se a gente observa, principalmente para o público de
psicólogos, né? Vocês que são psicólogos aqui, eu trabalho com gente que estão me ouvindo, né? É muito importante por justamente isso. A literatura ela nos permite viver mil vidas e, portanto, tu consegue criar uma maior empatia aos outros, porque quando a gente lê uma história ali, ouve uma história bem contada, claro, pessoas contam histórias para nós, mas nem sempre elas são bem contadas, nem sempre conseguem conectar conosco, né? Isso é um bom filme, isso é uma boa arte, isso é uma boa literatura. A gente meio que consegue entrar na pele daquele sujeito. Por que que muitas vezes a gente consegue, inclusive, sentir compaixão ou até se identificar e torcer pelo vilão, sei lá, Poderoso Chefão. O cara é um homicida, sem vergonha, assassino e tal, mas a gente passa a gostar dele. Esse é o efeito da literatura, esse é o efeito da arte narrativa aqui. Nos conecta. Então, olha, ela é capaz de nos conectar, inclusive, com um chefe de uma máfia assassino brabíssimo. Por isso que é importante a gente consumir esse tipo de coisa e isso, de algum modo, a gente vê muitas pessoas se sentindo sozinhas hoje, quando na verdade esse tipo de material serve como ponte entre as almas, de algum modo, né? Porque um livro, muitas vezes, ele pode servir de diálogo, de interlocução entre duas pessoas para falar, para usar aqueles signos ali apresentados, aqueles símbolos, para poder expressar um ao outro o seu drama, que na verdade é muito parecido, né? Isso é muito bonito no final das contas. E é o que a gente encontra muitas vezes na própria terapia. Na terapia acaba acontecendo esse tipo de movimento. Mais do que isso, eventualmente, a gente vê isso aqui, né? Vamos lá. Literatura é bom porque a gente aprende que a gente não está só. Isso nos tira de uma certa solidão. Nos permite viver muitas vidas. Portanto, nos permite nos conectar com todo tipo de gente. Faz a gente cair em si mesmo, a gente a sair de um fechamento, né, de uma definição conceitual, de uma bobagem assim. Ela nos ajuda a dar ossos e carnes para os conceitos e, portanto, as coisas parecem mais reais. E nos humaniza, né? Nos torna mais humanos e menos máquina e menos. A gente entra em contato e mais, né? Nos ajuda a sonhar. Porque a gente vê ali muitas vezes sonhos nos livros, né? Sonhos ou pesadelos, e a gente precisa, a partir daquilo, fazer essa transposição do nosso sonho para a realidade. A gente foge das utopias, né? Percebe? Às vezes tu pode ter na tua ideia uma utopia. O que que é uma utopia? Que se não for aquele ideal do jeito como ele está pensado, tristeza, infelicidade. Ao contrário de sonhos, né? Muitas vezes, quando a gente vai atrás dos nossos sonhos, a gente não realiza exatamente aquilo, mas é feliz. Por quê? Porque esse sonho sempre tem uma abertura de mudança, de transposição para a realidade. Terceiro ou quarto ponto, eu não sei mais qual é, que eu quero trazer aquela frase que eu digo, né? Que é meter o louco dentro da moralidade. A literatura nos permite fazer isso. Por quê? Porque ela amplia o nosso horizonte de imaginação. Ela aumenta a nossa vida interior. Essas mil vidas que o Lewis fala aqui. Como assim? Muitas vezes na terapia eu vejo pessoas que não têm uma liberdade interior, não têm uma liberdade de vida interna. São pessoas que não imaginam sequer determinadas situações, não alçam voos enormes em altitudes atmosféricas, sei lá, estratosféricas, aqui, que permite a pessoa imaginar mil vidas, ainda que seja muito longe, né? A Vida é Bela, acho que é o filme, né? Que ele vai brincando, etc. Ou seja, a imaginação ela serve como esse recôndito mesmo da própria vida interior, tu imaginar muitas coisas. É isso, né? Essa riqueza. E meter o louco na moralidade, pode ser aqui, não precisa ser necessariamente na vida. Ele te permite testar, explorar, viajar, ter os recursos que tu não tem na vida real para ver como seria e aí finalmente compor um corpo imaginativo que te permite te colocar num drive, numa motivação para tu realmente agir, para tu realmente ir adiante daquele sonho, etc e tal. Só que para isso precisa ter imaginação até para construir os tijolinhos que vão é, é, marcando esse caminho até esse sonho, né? Por isso que a literatura ela é muito importante. Por isso que a gente precisa consumir muita literatura, ou mesmo até biografias, muitas vezes, de vidas que nos inspiram. As vidas dos santos, por exemplo, elas são justamente isso, né? A literatura, portanto, ela tem essa função. Nos tira da solidão, nos ajuda a ir atrás dos nossos sonhos, recheia as definições dos conceitos com ossos e carne, né, com vida de verdade, nos humaniza e nos permite meter o louco na moralidade sem necessariamente a gente mudar o nosso estado de vida ou aquilo que a gente está fazendo e a gente ganha essa liberdade interior. Isso é muito bom, isso é muito saudável, isso é muito
esse é remédio para a alma humana. Que isso sirva, né, a, sei lá, de estímulo para tu voltar os olhos à literatura. Claro, beleza, tem coisas que são clássicos, por quê? Porque a gente relê, 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 e ele tem camadas e camadas e camadas de leitura, né, de interpretações ali para nós, né? O Jorge Luis Borges, poeta argentino, vai dizer para ler um livro é preciso que tenhamos lido vários livros. Então, quando tu revisita um clássico depois de ter passado por outros, tu consegue pegar novas camadas daquele livro, né? Isso faz um clássico. Clássicos são clássicos porque eles perpetuam experiências humanas de todos os tempos, né? De vingança, de morte, de assassinato, de amor, de todas essas coisas que a gente vive, independente do século, independente da tecnologia pautada, independente de qualquer coisa. Da vida ascética, sobretudo, da luta contra os vícios, da conquista pelas virtudes. Isso está pautado de sempre. Os clássicos bons, eles tratam disso. E são clássicos por causa disso. Os clássicos que vêm à nossa cabeça são um bom caminho para começar? Pode ser, mas não fica aquela coisa de busca por uma erudição para dizer que tu leu, para dizer que tu leu tal livro, etc ou tal, né? Vai ser muito ruim. Procura realmente aquilo que fala ao teu coração. Se não fala, larga de mão, procura outro. Tá bom? Se inscrevam aqui no canal, comentem aqui embaixo, sei lá, se tu leu algum livro aí que foi maneiro. O que que tu acha disso? Até mais. Tchau. Com Deus, não façam nada que eu não faria.